Oi, gente, tudo bem? Aqui é Igor, do Alvo Pop. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Bem-vindo de volta ao meu canal. Antes mesmo de começar o vídeo, já quero agradecer por todo o apoio, por todo mundo que assistiu o meu primeiro vídeo, que curtiu, que deixou um like, que deixou um comentário. Me senti muito amado por isso. Esse é um projeto novo que eu tô começando agora. Tô tentando recolher todo o meu conhecimento que eu tenho de música pop desde que eu era moleque, para trazer um conteúdo de relevância aqui para vocês. Sei que já tem tanta gente tão boa falando de assuntos assim aí pela internet e enfim, é incrível. E por motivos de força maior eu ainda não posso mostrar minha cara aqui no canal, mas isso um dia vai acontecer. Mas enquanto eu não posso fazer isso, eu quero continuar compartilhando meu conteúdo com vocês e construindo essa comunidade maravilhosa que a gente está construindo. Se você não conhece, se você está chegando por algum acaso nesse vídeo, ou se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, se você achou pelo Google, enfim, meu nome é Igor e esse é o canal onde a gente vai falar sobre muita música pop e principalmente sobre vinis. Mas hoje eu quero falar de algo diferente. Eu, quando tinha lá meus 9, 10 anos, eu sempre me apaixonei por colecionar CDs. E sempre fiquei muito atento através do TVZ, através da MTV aqui no Brasil, o que acontecia lá fora. E isso foi uma paixão que aposto que muitos de vocês aqui se identificam com isso, né? E lá pro ano de 2010, naquele que eu gosto de chamar de euforia pop que estava acontecendo no mundo, na euforia house que estava acontecendo no mundo, com David Guetta explodindo, Kesha explodindo, Katy Perry, Lady Gaga, todo mundo se lançando, um álbum meio que voou baixo no radar, mas que me pegou muito de jeito, de uma artista que eu considero ser uma das maiores escritoras de música dos nossos tempos, que é o Flashtone da Kelis. Flashtones da Kelis foi lançado em 2010 e foi super bem recebido pela crítica, recebeu notas altíssimas pelas plataformas de crítica especializada, como a Pitchfork, Billboard, Rolling Stones, mas foi um fracasso de vendas, não vendeu bem mesmo. Na primeira semana aí do Billboard Top 200, eles disseram que o álbum vendeu míseras 8.900 cópias, se não me engano, o número pode estar errado. Kelis, ela lança esse seu quinto álbum de estúdio em um contexto muito interessante, porque ela estava saindo de sua antiga gravadora e foi assinada pela gravadora do will.i.am na época. E o will.i.am, nesse período, é justamente o período que ele estava procurando e ousando cada vez mais usar a tecnologia para criar música, usando os artifícios diversos aí que hoje nós somos muito familiarizados com eles. Mas na época, em entrevistas que o will.i.am dava, ele falava: olha, nós estamos fazendo música que para daqui uns 10 anos vai fazer sentido, agora talvez não. E foi justamente nessa época que Kesha explode com TikTok, que a Britney toma aquele rumo para ficar com a voz cada vez mais robótica nos álbuns que ela lança, mas voando baixo e fazendo um voo incrível surge Kelis. Kelis na época ela era uma rapper, ela veio do R&B, ela escrevia músicas para as batidas, ela recebia as batidas e escrevia as músicas, e assim mais ou menos era o processo disso. Esse álbum, dizendo que Kelis, nasceu organicamente, mas o processo dele foi mais ou menos igual. Ela diz em uma entrevista que ela começou a receber as batidas de DJs como David Guetta de um amigo dela que falou: olha, o David está produzindo um CD aí, será que você não quer escrever umas músicas para umas batidas que ele está lançando? E o David Guetta já era um grande admirador da Kelis, porque naquela época, lá em 2010, ela já tinha tido muito sucesso comercial com Milkshake, um dos grandes hits que até hoje é lembrado aí, é tocado, é viralizado, enfim, trilha sonora de filmes e por aí vai. E então, Kelis começa a escrever para David Guetta, e ela recebe um beat, o beat de acapela. E acho que isso é uma opinião pessoal minha, a maternidade e a experiência racializada da Kelis levou ela para um lugar de composição que talvez nenhuma outra artista da época teve. A Beyoncé estava fazendo um sucesso absurdo com seus lançamentos, o seu estrelismo, que é inegável, mas a intimidade da Kelis nesse álbum Flashtone, para mim,
pode ser algo que seja quase insuperável. Posso estar falando na emoção, mas ela escreve a capela para o seu filho. Escreve a música a capela para o seu filho, e na música ela fala: o mundo antes de você era a capela, agora é tudo som, música para todo lugar. E ela lança com um clipe de a capela um registro visual belíssimo, um clipe muito bem produzido, com uma direção de arte que até hoje, quase 13 anos depois, não deixa nada a desejar. Você pode colocar no YouTube aí, procurar para ver o clipe e vai ver que o clipe realmente é muito lindo. E o álbum, ele tem 4 singles oficiais. Foi lançado a capela, o segundo, que é o meu preferido, 4th of July, Scream e Brave. Mas a Billboard, quando analisou o CD, falou que o CD daqueles Flashtone era uma tentativa de 8 hits. E realmente é verdade, porque as 8 músicas contidas nesse álbum tinham enorme potencial para hits. O que me faz pensar às vezes, tivesse esse trabalho na mão de uma outra intérprete, na mão de uma outra compositora, será que ele não teria sido bem mais recebido? Será que se tivesse com uma outra intérprete, com uma cara talvez de uma Kesha, será que esse álbum não teria sido mais celebrado? Não foi o caso do Flashtone. Celebrado apenas pela crítica, mas realmente comercialmente não foi muito bem recebido, não teve muitas vendas, e na época a Pitchfork até falou que a Kelly estava fazendo um CD e música para um nicho. Mas eu não penso assim. Penso que Kelly foi o vanguardista. Penso que ela em 2010 construiu um trabalho que seria e ainda é relevante em 2023, e eu aposto que em 2050, 2100, ele vai ser relevante. A música de abertura do álbum da Kelis é uma música chamada Século 22, 22nd Century. E ela falou que uma das inspirações para escrever essa música foi a mãe dela, quando ela viu a mãe dela passeando com unhas vermelhas, lábios vermelhos bem pintados, e ela ficou refletindo em como algumas pessoas são confortáveis em sua própria pele e como ela deseja que todos possam sentir isso. Então, aqui em Flashtone há uma mensagem, há uma narrativa, há um recado que ela está deixando para a sua geração, para o seu filho, para o ouvinte. O álbum, que começa com 22nd Century, termina com uma mensagem, uma canção para um bebê, em que ela fala um pouco do que a mãe falava para ela e uma mensagem que ela quer deixar para o filho. Qual é esse mundo que a mulher, Kelis, quer deixar, quer construir? Qual é esse mundo que ela tenta colocar e expressar através do Flashtone? Eu tenho uma ideia. E Emancipate nos dá uma ideia bem precisa do que ela quer para esse mundo. Um mundo em que você não precisa pedir desculpa por ser quem você é, que você pode ter força para fazer o que você quiser, que você pode ser autêntico, que você pode ser quem você quer ser, que você pode fazer o que você ama sem pedir desculpa por ninguém. Faz muito sentido ouvir esse álbum Flashtone de uma mulher tão racializada como Kelis. Em certa entrevista, ao ser perguntada para ela qual era uma das suas referências, ela fala Sheryl Crow, uma mulher que eu ouso dizer poderia estar totalmente fora da bolha dela. Country, Sheryl Crow sempre foi country. Talvez uma grande inspiração para Taylor Swift, mas ela dá créditos a Sheryl Crow. E outra coisa muito interessante também é que naquela época, mais ou menos, a Lady Gaga estava começando a explodir e a Kelly, ela já era um pouco veterana. Ela já estava no mercado há algum tempo. E numa entrevista perguntam a ela: o que você acha da Lady Gaga? Lady Gaga na época lançando aí seu 3º ou 4º single do primeiro álbum ainda. E ela fala: olha, eu realmente aprecio, eu realmente admiro muito a Lady Gaga, porque para você ter coragem de fugir dos padrões de beleza no sentido fashion, isso é louvável. O que ela queria dizer é que a Lady Gaga, ela sempre ganhou, no começo da sua carreira, ela causava estranheza com as roupas que ela vestia, aquela coisa toda que ela montava. Ela falava: cara, ela tá aí fazendo música pop se vestindo assim, essa mulher é incrível. Então Kelly sempre tem ela tem algo a dizer. Ela tem uma mensagem que ela quer deixar saber. Talvez muitas pessoas hoje em dia conheçam ela apenas pelo seu hit
Milkshake. Mas também houve uma outra polêmica, né, recentemente, com a interpolação de uma das faixas que está presente no álbum novo da Beyoncé, no último álbum da Beyoncé, o Renaissance, que depois foi editado e a interpelação foi removida. E as pessoas falaram um monte da Kelis, sendo que ela é apenas uma artista defendendo o seu trabalho. Então, nesse corpo, nesse álbum, eu chamo o Flashtone de corpo porque para mim ele é quase físico. Ele é quase uma materialização de um ano, de um zeitgeist, de um espírito da época. Ali é uma mulher que havia acabado de dar um filho, que estava dando à luz a um filho, escrevendo para um filho, uma mulher preta que estava deixando um recado para a sociedade do futuro, que estava deixando um recado para o legado, para o seu filho, que estava deixando um marco na música pop. Infelizmente, Flashtone não fez e não teve a atenção que merece, mas dentro da minha pequena nossa bolha aqui, né, meus queridos amigos, eu queria convidá-lo a ouvir o Flashtone com carinho e com cuidado, prestando atenção nas letras, ouvindo o que ela canta, e me diz depois se não é um baita de um álbum. Eu digo que é um dos melhores álbuns do ano 2010, sem dúvida alguma. Ali, bem naquela época, quando a Robin estava lançando sua outra bíblia pop, o Body Talk, que é motivo para outra hora a gente fala disso, mas que Kelis chegou bem perto de fazer história com Flashtone. Para mim, ela fez. Talvez se ela tivesse nascido em uma outra sociedade, ou se ela tivesse nascido em 2100, se o mundo melhorar, quem sabe Flashtone não teria sido celebrado como ele de fato merece. Eu fico aqui no desejo de que um dia haja um lançamento em vinil desse disco, porque ele é realmente ímpar. Ele é um disco que é construído com interlúdios do começo ao fim. Você dá play você dá pela primeira música, você vai ouvir até o final como um corpo só. Cada música se conecta a uma outra com os interlúdios. Hoje em dia, infelizmente, no Spotify você só consegue ouvir as faixas, mas a experiência de ouvir tudo por completo é algo que eu sempre vou lembrar dos meus 20 e poucos anos. Tomara que as gravadoras, agora com os lançamentos e os relançamentos dos Repress, inclusive da própria Kelis, o Kaleidoscope tá para ser lançado agora em agosto desse ano, eu tô na torcida de que o Flashtone entre nessa leva e seja lançado também. Enfim, Flashtone, um marco. Ouça e me diz o que você acha. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção, obrigado por estar aqui e seguimos juntos construindo nossa comunidade. O Instagram você já conhece, @alvopop. Um beijo, tchau, tchau.